Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Bruno Vitorino, de FRN Canguaretama. Vou apresentar para vocês nesse vídeo o conteúdo programático da disciplina de eletrônica analógica, né? Nossa disciplina para o terceiro ano de eletromecânica, ela é chamada de eletrônica analógica e digital. Porém, no primeiro semestre, a gente estuda basicamente eletrônica analógica, né? No segundo semestre da disciplina, a gente estuda eletrônica digital. Ok? Então, é, durante o nosso módulo 2, né, nós teremos a disciplina de eletrônica analógica e no módulo 4, a disciplina de eletrônica digital. Ok? São disciplinas que tratam do mesmo mundo da eletrônica, né, porém de sub-áreas um tanto diferentes, que podem ser estudadas totalmente separadas e serão, nessa disciplina, estudadas totalmente separadas, ok? Então, para essa disciplina, vocês vão precisar da base, né, que vocês têm, principalmente para essa parte da eletrônica analógica, vocês vão precisar da base que vocês têm em circuitos elétricos, que vocês estudaram em circuitos elétricos, né? Principalmente circuitos elétricos de corrente contínua, certo? A gente vai estudar algumas coisas que são corrente alternada também, né? Mas principalmente a parte de corrente contínua e da base dos circuitos elétricos, que são as leis de Kirchhoff. Isso aí é essencial que vocês lembrem e revisem se não estão muito lembrados, né, dessa parte. Então, saber equacionar uma malha, né, um circuito fechado, duas malhas, né, resolver um circuito calculando as correntes e tensões em um circuito elétrico fechado, né. Até agora, em circuitos elétricos, vocês estudaram alguns componentes elétricos e como eles interagem entre si, né. O principal foi o resistor, né. Foi o primeiro que vocês viram certamente. O resistor, capacitor e indutor são conhecidos como componentes elétricos, certo? E o que vem depois, né? Se vocês querem aprofundar, se a gente quer aprofundar isso para a eletrônica, né? Se a gente quer tratar agora de eletrônica, a gente vai estudar outros componentes além desses, certo? Os circuitos eletrônicos, eles são então compostos de componentes elétricos, como resistores, capacitores e indutores, em junção, em conjunto com outros componentes. Ok? Esses outros componentes são chamados de componentes eletrônicos. E eles serão apresentados para vocês nessa disciplina. Ok? Então, eu preparei aqui esse vídeo apenas para mostrar o conteúdo e falar um pouco sobre esses componentes que serão vistos, a ordem dos conteúdos, até onde a gente vai conseguir ir nesse ensino remoto, né? Possivelmente, né? Baseado na turma anterior. E, assim, tentar introduzir mesmo a eletrônica analógica, ok? Então, inicialmente, né, o primeiro passo que a gente vai dar, né, é apresentar, né, estudar os dispositivos, primeiro os elementos, a física, né, dos semicondutores, dos elementos semicondutores, certo? Vocês vão ver exatamente o que é isso nas primeiras aulas. O que é um elemento semicondutor? Para quem já estudou química, tabela periódica, a gente vai lá na tabela periódica e vai selecionar alguns componentes que têm características especiais, cuja condutividade está entre um isolante e um bom condutor. Né? Um isolante, né, é aquele que conduz pouquíssima eletricidade, um bom condutor, que conduz bastante eletricidade, e um semicondutor está no meio do caminho. Certo? Ele tem uma condutividade intermediária. Okay? E esses elementos, os principais são silício e germânio, os que são mais utilizados, né, na eletrônica, historicamente.
eles têm características especiais, que a gente vai estudar direitinho, certo? Existe um processo físico-químico, né, para transformar esses elementos, né, esse silício, esse germânio puro, em um material que pode ser transformado em componentes eletrônicos, certo? O primeiro componente eletrônico que a gente vai estudar, né, entenda componente eletrônico como um dispositivo, certo? Por exemplo, o resistorzinho que vocês estudaram, talvez vocês tenham estudado só no ensino remoto, não tenha visto a parte prática, mas é um elemento, né? É um componente que você pega lá os terminais dele e liga no seu circuito, solda na sua placa ou encaixa no seu protoboard e ele funciona de determinada maneira, né? Eu posso até mostrar aqui um protoboard com alguns componentes eletrônicos conectados nele, né? Alguns componentes eletrônicos, inclusive tem resistores aqui. Não sei se vai dar para conseguir ver, vocês verem bem. Então aqui é uma mistura de eletrônica digital com alguns circuitos, né? Com alguns componentes elétricos, né? Mesma coisa serve para os diodos. Os diodos semicondutores, ou diodo, né? Diodo semicondutor. Um diodo semicondutor é o componente mais básico que a gente vai estudar nessa disciplina, certo? Depois que a gente estudar a física dos semicondutores, rapidamente a gente vai entender como é que o diodo, a partir desses elementos, silício principalmente, a partir de um silício puro, como é que a gente faz para transformar isso em um diodo semicondutor, certo? Como é que o diodo semicondutor funciona, quantos terminais ele tem, como é que ele funciona eletricamente, né? Eu já adianto para vocês que o diodo semicondutor, a principal característica dele, se eu puder resumir em uma frase, é que ele só permite passagem de corrente elétrica em um sentido, se ele for polarizado diretamente, de uma maneira específica. Se você tentar fazer com que a corrente passe no sentido contrário, o dispositivo não permite, né? Porque ele vai estar polarizado reversamente, como a gente chama, certo? A gente vai ver tudo direitinho. Então, o diodo já tem uma característica diferente de um circuito elétrico, né? De um circuito elétrico. O resistor, por exemplo, ele é um componente, a gente pode dizer que a relação entre corrente e tensão ela é linear, né? Ela é uma reta. Então, quando você aumenta a tensão, aumenta a corrente em uma determinada proporção, que é justamente a resistência elétrica, né? V igual a R vezes I, né? Essa equação, então, vocês não podem esquecer nunca mais, né? Tensão igual a resistência vezes corrente, lei de Ohm, né? Essa lei de Ohm vai ser usada para sempre, porque todo circuito elétrico ou eletrônico vai ter pelo menos um resistor, né? Então, a lei de Ohm vai valer para aquela parte do circuito, aquela parte resistiva do circuito. Já o diodo é diferente, né? Eu já disse a vocês que ele depende de como está polarizado, então depende da polaridade da tensão, né? Se a fonte está polarizando ele de uma forma ou de outra, ele vai funcionar de maneiras totalmente diferentes. Então ele é um componente, tem uma característica não linear, né? Não é uma retinha, não é tão simples matematicamente. Mas dentro do circuito a gente pode simplificar o funcionamento dele e essas características vão servir bastante, né, para as aplicações. As aplicações dos diodos semicondutores são diversas, mas a principal delas é a retificação, né? A gente vai estudar então depois dos diodos os circuitos retificadores, que são parte de uma fonte de alimentação. O que é uma fonte de alimentação para a gente aqui? É um circuito que converte corrente e tensão alternada em uma tensão e corrente contínua e constante, certo? A gente pode... geralmente esse conversor é representado por esse símbolo, esse último símbolo que está aqui depois do número 4, certo? Esse último símbolo... depois daquele diodos N reguladores de tensão, ele é o símbolo de uma fonte de alimentação, né? Um conversor de corrente alternada em corrente contínua e constante, certo?
Aí, por que então eu coloquei esse outro símbolo aqui que está depois do 2 para as fontes de alimentação? Né? Sim, voltando um pouco, o símbolo do diodo semicondutor é esse, certo? É esse, não tem essa bolinha externa, isso é só um enfeite. O símbolo dele mais usado é essa setinha, né? com uma retinha na ponta da seta. Né? Isso é um diodo. A fonte de alimentação, então, eu representei por uma espécie de carregador de celular, né? Parecendo um carregador de celular. Justamente isso é uma fonte de alimentação. O carregador de celular é talvez o exemplo mais básico que eu possa dar de uma fonte de alimentação, mais palpável, o que está mais dentro da nossa realidade. Mas existem fontes de alimentação diversas, né? Nos nossos computadores desktop também tem fonte de alimentação. Nossos notebooks tem aquela fontezinha que a gente chama de carregador também, mas aquilo é uma fonte de alimentação porque a gente pluga na tomada e lá tem 220 volts, corrente alternada, e na saída da fonte de alimentação tem uma corrente contínua e constante que vai carregar a bateria do notebook, né? Por isso que a gente chama de carregador. No celular a mesma coisa, vai carregar o nosso carregador, carrega a bateria do celular, né? Mas ele é uma fonte de alimentação, um conversor de corrente alternada para corrente contínua. As primeiras fontes de alimentação, as fontes de alimentação mais básicas, são chamadas de fontes de alimentação linear, elas têm como principal componente inicial delas, a entrada da corrente alternada, ela vai diretamente para diodos semicondutores. São nos circuitos chamados circuitos retificadores. É a primeira etapa de uma fonte de alimentação. Se a gente quer converter corrente contínua, corrente alternada em corrente contínua, através de uma fonte de alimentação, inicialmente a gente inicia pelos retificadores, certo? E a gente vai ver alguns deles na segunda etapa da disciplina. Em um terceiro ponto, a gente vai ver a segunda etapa da fonte de alimentação, que é o filtro capacitivo. Vocês já conhecem os capacitores, já sabem que eles são componentes já um pouco mais especiais, né? Eles já têm uma característica não tão linear, eles têm como principal característica, se eu puder resumir também como eu fiz com os resistores, o fato de se oporem a uma variação brusca de tensão, né? Então, se eu tentar mudar a tensão em cima do capacitor de uma forma muito rápida, brusca, ele vai se opor a essa variação e ele vai carregar lentamente, né? Principalmente se ele estiver em conjunto com resistores, não é isso? Então ele vai carregar lentamente. E a mesma coisa se eu tentar desligar essa tensão, zerar essa tensão, o capacitor vai descarregar lentamente. Então ele não consegue variar a tensão rapidamente. Ele varia a tensão lentamente, dependendo do seu valor, dependendo da sua capacitância. É isso? Essa característica vai ser usada para a gente como filtro, né? Depois que a gente usa o retificador, a primeira etapa da fonte de alimentação, a gente tem uma corrente alternada pulsante. Aliás, é uma corrente contínua já, né? Ela só tem um polo, agora ela é positiva, não é mais alternada, parte positiva, parte negativa, não tem mais semiciclo positivo, semiciclo negativo. Agora ela é toda positiva, mas ela é pulsante, ela ainda não é uma retinha, o gráfico dela, certo? A gente vai ver isso, ela não é um gráfico perfeitinho, retinho. A gente usa o capacitor então como filtro, ele vai diminuir a oscilação da corrente contínua pulsante. E a gente vai aprender a calcular tudo direitinho, qual a capacitância correta para cada caso. Depois a gente vai para uma terceira e última etapa na nossa fonte de alimentação, que é uma fonte de alimentação simples, linear, né? Que é o regulador de tensão, certo? Esse regulador de tensão a gente vai usar um componente especial, também baseado em semicondutores, que é o diodo Zener, certo? É um diodo como esses primeiros que a gente vai estudar, só que ele tem características especiais, certo? E ele vai fazer o quê? Ele vai tirar totalmente a oscilação e ele vai deixar o gráfico da nossa tensão uma retinha paralela ao eixo X. Ou seja, a tensão vai ser constante, contínua e constante.
Aí qual o valor dessa tensão? Pode ser 5 volts, pode ser 3,3 volts, pode ser 12 volts, 9 volts, depende do nosso regulador de tensão. Depende de todos os componentes que a gente vai usar, certo? Nesse meio do caminho a gente também vai usar alguns componentes que eu não sei exatamente se vocês já estudaram ou não, mas a gente vai dar uma pincelada neles, que são, por exemplo, os transformadores. A gente vai precisar em alguns desses retificadores que a gente vai usar aqui no início. Vai precisar usar transformadores, certo? Transformadores, abaixadores de tensão, geralmente, certo? Para a gente aqui vão ser todos abaixadores de tensão, né? Para que o nosso circuito eletrônico trabalhe com tensões bem menores do que 220 volts, e alguns dos retificadores que a gente vai estudar necessariamente precisam de um transformador, certo? No funcionamento deles. E aí a gente fecha o ciclo da nossa fonte de alimentação nesse item 4. A primeira parte da disciplina, então, a gente vai estudar uma fonte de alimentação por completo, uma fonte simples, certo? Eu já adianto que essa fonte que a gente tem dos nossos carregador de celular, ela não é uma fonte simples como essa, né? O seu circuito ele é menor, compacto, porém mais complexo do que esse circuito que a gente vai estudar, porque ela é uma fonte chamada fonte chaveada, certo? O funcionamento dela tem uma outra característica, ok? É mais moderna, né? As fontes que a gente vai estudar, elas se aproximam com fontes mais antigas, certo? Por exemplo, de um videogame antigo. A gente tinha os videogames mais antigos, que não é da geração de vocês. Super Nintendo, por exemplo, lá dos anos 90, tinha uma caixinha, mais ou menos desse tamanho assim, bem pesadinha, certo? Que era a fonte de alimentação que a gente plugava na tomada e no videogame para fazer o videogame funcionar. Ela tem a mesma função de um carregador de celular, certo? Transformar a corrente alternada em contínua, mas ela parece muito mais com esses circuitos que a gente vai estudar. Ela tem um transformador, por isso ela é bem pesadinha, certo? E tem esses componentes que a gente vai estudar: diodo, capacitor, diodo Zener, regulador de tensão. Às vezes nem tem esse regulador de tensão. E aí, né, por que essa tecnologia mudou? Por vários motivos. Um deles, o peso diminuiu bastante dessas fontes, o consumo de energia também diminuiu bastante, certo? Não tem perdas, né, nesse meio do caminho, não tem componentes, os componentes são todos mais, tem um melhor rendimento, digamos assim, do que os componentes mais antigos, certo? Esquentam menos, né? Tem várias vantagens os circuitos mais novos. E por que então a gente estuda os circuitos mais antigos? Porque eles são a base, né? São a base da eletrônica. A gente pode usar essas aplicações para várias coisas, né? Para alimentar circuitos diversos, e eles são mais simples de estudar também, né? A gente não vai partir para o circuito mais complexo sem entender os circuitos simples, ok? Depois então desse ciclo da fonte de alimentação, digamos assim, a gente vai estudar os transistores bipolares de junção. Certo? Aqui está escrito errado. Transistores bipolares de junção, ou TBJ, certo? Esses transistores são dispositivos que agora têm 3 terminais, mas eles também são baseados em elementos semicondutores. Por exemplo, com o mesmo silício que a gente fabrica os nossos diodos Zener, a gente também fabrica os transistores. Só que agora eles são elementos que têm 3 terminais, e são elementos especiais. Eles têm características que podem ser usadas como amplificadores de sinal, certo? Ou como chaves. A função do transistor, as características dele no uso como amplificador vão ser estudadas em eletrônica analógica, certo? E quando a gente passa a usar ele como chaves eletrônicas, chaves que abrem ou fecham eletronicamente, esse uso se aproxima mais da eletrônica digital, certo? Apesar que na eletrônica digital a gente nem chega a estudar essas características de chaveamento dos transistores. A gente já parte para um circuito mais para circuitos que tem transistores dentro, são as portas lógicas. Isso aí a gente só vai estudar no módulo 4. No módulo 2, então, a gente vai estudar os transistores bipolares de junção como amplificadores. Inicialmente a gente vai estudar
as características dele e depois como polarizar, como alimentar, como colocar resistores e fontes de alimentação junto com o nosso transistor, de modo que ele funcione como um amplificador de sinal. Se a gente coloca um sinalzinho de amplitude bem baixa, por exemplo, uma aplicação de um circuito amplificador, eu posso usar isso para amplificar um sinal de um microfone, por exemplo. Esse microfone que eu estou usando aqui, por exemplo, quando eu falo, a minha fala, o microfone transforma em um sinal elétrico, mas com amplitude bem baixinha. Certamente em algum lugar aqui, ou dentro do próprio microfone, ou no meu computador, tem um amplificador, né, que aumenta a amplitude desse sinal e ele mantém as características, ou seja, minha voz permanece a mesma, só que com uma potência maior. E aí vocês podem ouvir, né, de uma forma a entender, né, o que eu estou falando. Então, esse amplificador pode ser, né, a gente pode usar os transistores bipolares de junção para aumentar essa potência, essa amplitude desse sinal, certo? Ou de qualquer outro sinal. Então, no semestre passado, no ano letivo passado, a gente, nessa disciplina, conseguiu chegar até aqui, né? E os amplificadores operacionais ficaram para a disciplina do quarto ano, que é a disciplina de eletrônica de potência, certo? Isso já está previsto no nosso, nos programas no PPC do curso, né? O programa de eletrônica analógica vai só até transistores bipolares de junção, mas os amplificadores operacionais estão dentro da eletrônica de potência, apesar de não ser comum ser estudado amplificadores operacionais em eletrônica de potência. Por isso eu coloquei eles aqui, certo? Porque se der tempo para a gente vai iniciar o estudo dos amplificadores operacionais ainda nessa disciplina, para fazer mais sentido, né? Para fechar um ciclo, né, básico de uma disciplina de eletrônica analógica, certo? Para fechar esse vídeo, então, aí esses amplificadores operacionais, então, são o quê, né? Eles são circuitos, agora circuitos integrados, eles vêm em um chip, né? Eles vêm aqueles circuitinhos pretinhos que tem vários terminaizinhos que a gente pluga geralmente nas nossas placas ou protoboard, né? Ele já vem nesse formato, então eles têm vários transistores dentro dele. Eles têm esse símbolo aí, né? Um triângulozinho deitado com um terminal mais e um terminal menos. A gente vai dar nomes a essas coisas aí, certo? O nome desses terminais não é assim, mais e menos. E esses amplificadores, eles têm características também, digamos, uma evolução aos amplificadores que usam transistores bipolares de junção, certo? São amplificadores um pouco mais modernos, mas muito mais simples de estudar do que os amplificadores ATBJ. Para terminar, então, eu vou mostrar alguns livros que eu uso geralmente como base. Eu pego algumas coisas de cada um, certo? Não que sejam os livros base, certo? Mas alguns deles tem na biblioteca do IF, inclusive, certo? Mas nem se preocupem muito com isso, a gente está no ensino remoto, então eu vou buscar colocar vídeos e conteúdos extras no nosso Classroom, né? Para complementar essas coisas que eu estou falando, né? Que eu vou falando nos vídeos e nas aulas síncronas. O primeiro livro que eu uso é esse aqui, que é um livro um pouco avançado, né? Não é muito nível técnico, mas nível de graduação. É o livro Microeletrônica, do Cedra e Smith, certo? É um livro... até o nome, né? Microeletrônica é uma eletrônica um pouco mais avançada do que a eletrônica convencional, certo? Mas aqui tem todos esses conteúdos que eu vou mostrar para vocês. Diodo, filtro capacitivo, diodo Zener, regulador de tensão, transistor bipolar e amplificadores operacionais. Aí tem esse outro livro aqui, que já tem uma linguagem um pouco mais maleável, mas não é tão, pelo menos na minha opinião, não é tão completo quanto aquele outro, apesar de ter todos esses conteúdos também. Esse também
assim como aquele outro, tem na biblioteca do IF. Dispositivos eletrônicos e teoria de circuitos, do Boylestad e do Nachelski. Aí eu uso mais... Eu tenho aqui, né? Não que eu use 100% desses livros. Nenhum deles eu uso 100%. Eu pego pinceladas de cada um. Mas eu gosto desse livro. Fontes de alimentação. Esse livro é técnico. Esse livro é bem mais técnico do que os outros. O autor dele é o Newton Braga, certo? É um autor bem conhecido, brasileiro aí. Tem umas paginazinhas amarelas. É um livro que pode ser considerado mais antigo, certo? Assim, o conteúdo dele é mais antigo, mas essa versão aqui, por exemplo, é de 2005, nem é tão velho assim, né? Mas os circuitos são simples, mas ele mostra a base que a gente vai ver de diodo, de filtro capacitivo e de regulação com diodo Zener de uma forma bem técnica, e ele mostra alguns circuitos práticos e como montar eles em placas de circuito impresso, alguns detalhes bem técnicos. Eu acho que isso é um ótimo complemento para os outros. Os outros são mais teóricos, digamos assim, né? E eu também uso esse livro aqui para a parte de diodo, o livro Caracterização Elétrica de Tecnologia de Dispositivos MOS. Não recomendo, né, que vocês usem como base, mas eu utilizo, que aqui é bem mais avançado, né? Mas para a parte de diodo, principalmente, tem para você entender como funciona um diodo por dentro e como transformar uma pastilha de silício em um diodo semicondutor e como essas coisas funcionam dentro da física. É bem interessante, né? Mas isso aí é um extra, né? E agora, para terminar de vez aqui, eu vou tentar... Aí aqui eu coloquei algumas imagens, né? Coloquei algumas imagens aqui, deixa eu ver se eu tiro minha foto aqui e coloco em outro lugar. Pronto. Minha foto não, meu vídeo, né? Aí aqui tem imagens do diodo, né? Tem um capacitor, de vários diodos, na verdade, né? Aqui do lado esquerdo, e tem um capacitor aqui embaixo, eletrolítico, né? Dentro de um circuito eletrônico. Aqui tem um resistor que também vai aparecer, né? Eu não coloquei no conteúdo programático porque vocês já sabem como funciona o resistor. A gente vai introduzir ele dentro dos nossos circuitos. Tem um resistor aliado a um capacitor, então, e um diodo, né, também aqui embaixo. Então, aqui em cima tem um circuito integrado, né, que pode estar aí, pode ser, eu não sei exatamente que circuito integrado é esse, mas pode ser um amplificador operacional, por exemplo, né, um circuito analógico. Esses outros aqui embaixo são transistores, possivelmente são transistores bipolares de junção. Tem esse formato, mas também tem outros componentes que têm o mesmo formato. Mas a maioria dos componentes que tem esse formatinho aí de 3 terminais e esse encapsulamentozinho nesse formato são transistores bipolares TBJ, né? Transistores bipolares de junção. E aí a gente vai ter, né, como todas as outras disciplinas, momentos síncronos, momentos assíncronos, né, principalmente nessa parte da eletrônica analógica. Possivelmente a eletrônica digital a gente já vai ter mais momentos presenciais em laboratório, né, se a gente retornar ao ensino híbrido. Mas em eletrônica analógica a gente ainda vai estar nessa metodologia aqui, né? Chats, a gente vai ter aulas nas segundas e quartas-feiras, né, pela manhã, e eu vou usar, né, vou explanar os principais tópicos, tirar dúvidas, eu vou também fazer, a gente vai variar um pouco, às vezes eu vou dar aula síncrona, a gente vai ter um momento síncrono para uma discussão inicial sobre o conteúdo, vou apresentar, vou usar o Jamboard para escrever como se fosse um quadro, né? Vocês vão participar e
tirar algumas dúvidas já ali, e eu vou colocar um vídeo extra, né? Porque aquele momento de 1 hora geralmente não dá tempo de mostrar aquilo tudo que estava previsto. Então vou colocar um vídeo extra, mais ou menos com a mesma duração, ou claro, menos, né? Em média 30 minutos em cada vídeo. E aí vocês, se a gente preferir, também pode ser vídeos um pouco mais curtos, mas eu já tenho alguns prontos, né? Então esses vídeos complementares, e aí vocês vão fazer atividades de simulação, né? Tarefas interativas, né? Usando os simuladores e às vezes o Google Forms, né? Aí a gente vai variando um pouco também, de acordo com a vontade de vocês. A gente pode fazer atividades diversas, certo? Certamente a gente vai usar um simulador chamado LT Spice nos momentos síncronos. Eu vou mostrar, às vezes no momento síncrono, um circuito funcionando nesse simulador. Às vezes em momentos assíncronos vou pedir para vocês fazerem atividades usando esse simulador, né, chamado LT Spice. Tem alguns vídeos também que vão estar disponíveis no nosso Classroom, mostrando como ele funciona e como usá-lo nos diversos circuitos, certo? A gente vai ter um projeto de disciplina, certo? Que vai ser um circuito, obviamente, circuito analógico. Se a gente tivesse na prática, eu já fiz, por exemplo, um circuito que era um robô seguidor de linha, né? Ele vai andando no chão ou numa plataforma seguindo aquela linhazinha preta, né? Num chão branco ou o contrário, só com componentes analógicos, amplificadores operacionais, transistores, diodos, né? Só com circuitos analógicos. Geralmente esses circuitos eles são feitos com microcontroladores, com circuitos digitais, né? É tudo programado. Então a gente fazia só com os circuitos analógicos. A gente vai estudar esse circuito, possivelmente, como uma das aplicações, né, dentro da disciplina, mas a gente, pelo menos por enquanto, não vai ter como montá-lo na prática, certo? De repente a gente pode montar quando voltar ao ensino presencial, né, no segundo semestre. Vai ser eletrônica digital? Vai, mas a gente pode fazer a parte prática mista, né, com circuitos de eletrônica analógica também. E basicamente é isso, né? Então esse vídeo inicial mais para como introdução, né, à disciplina, os conteúdos programados, para que a gente não vocês vejam esse vídeo, né, no primeiro momento, já sejam curiosos, busquem na internet materiais, vejam outros vídeos que falam um pouco sobre esses assuntos, né? Mas para vocês entenderem o conteúdo programático, para que a gente já inicie a primeira aula entrando um pouco mais no conteúdo e que essas informações aqui já estejam, né, com vocês, ok? Pois um abraço e até o próximo encontro.